Bom dia, galera do segundo ano. Aqui é o professor Rosinaldo Aguiar. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo sobre a globalização, tá? Na nossa última aula nós falamos sobre a fase do capitalismo informacional e encerramos as etapas do capitalismo. E agora nós vamos continuar com a atual fase que o capitalismo vive, que é a chamada globalização. Bom, primeiro de tudo, o que é a globalização? A globalização, como eu coloquei aqui, é o processo de aprofundamento da integração econômica, social, cultural e da comunicação entre os países. A globalização provocou a ampliação da circulação de mercadorias, capitais e informações no planeta. Esse é o conceito de globalização. A globalização foi um termo que surgiu lá nos anos 80 e ele era usado como um termo que se servia para identificar a estratégia que muitas empresas utilizavam de aumentar a sua participação no mercado internacional. Mas a partir da década de 90, esse termo ele passou a ser amplamente utilizado pela geografia e por outras áreas do conhecimento, pelos meios de comunicação, simbolizando esse processo de aprofundamento da integração mundial. Então, hoje, o tema globalização é um tema muito debatido no mundo, muito discutido, né? E o objetivo é entender todo esse momento que o mundo vive, em que há essa integração em diversos campos, né? A globalização também, quando nós falamos de globalização, a globalização como hoje ela é amplamente estudada, a globalização ela tem uma origem, tá? Há diversas teorias sobre quando a globalização teria começado, mas a teoria mais aceita mundialmente é a teoria de que a globalização ela teria se iniciado a partir das grandes navegações, aquele período que ficou conhecido como a expansão marítima europeia, a expansão marítima comercial europeia a partir do século XV. Por quê, gente? Porque até o século XV, basicamente o mundo que mantinha contato entre si era bem restrito, era a Europa, a parte da África e da Ásia, tá? Então, o mundo não era o mundo como ele é hoje. Na verdade, nós tínhamos no planeta vários mundos, né? Nós tínhamos, por exemplo, o mundo árabe, nós tínhamos os povos indígenas no continente americano, o mundo chinês, o mundo japonês, o mundo indiano, o mundo dos povos aborígenes da Oceania. E esses mundos não mantinham contato uns com os outros. Então nós tínhamos um planeta e vários mundos. A partir da expansão marítima europeia, essa ideia, ou essa situação, ela muda. Porque com a expansão marítima europeia, alguns países da Europa, como por exemplo, como especialmente Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, realizam grandes empreendimentos marítimos, realizam grandes descobrimentos, como, por exemplo, a descoberta da América, a ocupação de todo o continente africano, a chegada às Índias Orientais, a descoberta da Oceania, e estabelecem um comércio, todo um processo de colonização, ocupação, exploração e comercialização de produtos com essas áreas colonizadas. Então, a partir daí, esses mundos eles deixam de estar isolados e passam a estabelecer um contato entre si. Aí começa a globalização, a partir do momento em que nós passamos a ter não mais vários mundos dentro do planeta Terra e somente um mundo. Começa a se formar, a partir da expansão marítima europeia, o que os estudiosos chamam de sistema mundo, tá? O sistema mundo. Agora sim com um planeta e um mundo só, tá, gente? Então a globalização ela começa a partir da expansão marítimo-comercial europeia ou também o período conhecido como o período das grandes navegações.
E a globalização ela se acelera, ela tem um processo de aceleração à medida que novas tecnologias, novas invenções, novos meios de transporte, de comunicação vão surgindo e que vão acelerando essa integração do planeta. Por exemplo, a partir da Revolução Industrial, e aqui eu cito o surgimento da máquina a vapor, essa integração do mundo ela aumenta muito, essa integração entre os povos, porque nós passamos a ter, a partir da Revolução Industrial, aqui eu cito o caso da máquina a vapor, dos trens, né? Mas a partir da Revolução Industrial nós temos o surgimento de outras tecnologias, como por exemplo o telefone, o rádio, né? Os navios a vapor, que também vão acelerar essa integração do mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, essa integração do planeta, esse processo de globalização, se acelera muito mais rapidamente a partir do século passado, especialmente a partir do início da fase do capitalismo informacional, a partir a partir do período conhecido como a Terceira Revolução Industrial. Dentro da Terceira Revolução Industrial, nós temos a ocorrência da Revolução Técnico-Científica e Informacional. Essa revolução, ela marca um período de grandes inovações tecnológicas no mundo, e ela se inicia a partir da década de 1970. A Terceira Revolução Industrial começa na década de 1950, e a partir da década de 1970 nós temos o início da chamada Revolução Técnico-Científica Informacional. Essa revolução, ela é uma revolução que se dá em diversos campos, na produção, na informática, na elaboração de novos conhecimentos, tá? Então, a partir dessa revolução, surge a informática, a robótica, a química fina, a engenharia genética, a biotecnologia, a nanotecnologia, né? Então, a microbiologia. Então, surgem muitos novos conhecimentos que vão fazer com que a humanidade produza mais, melhor e mais rápido, né? Isso vai gerar uma aceleração na produção tecnológica que vai garantir uma integração do mundo ainda mais rápida, né? E dentro desse conjunto de novas tecnologias, muitas tecnologias inovadoras vão surgir. Aviões maiores, telefone celular, um microcomputador, tá? Robôs. Então, várias tecnologias que vão agilizar essa integração. E aí cabe citar, em especial, o campo das comunicações. E dentro do campo das comunicações, a internet, que sem dúvida nenhuma foi a principal ferramenta de integração do mundo, surgida a partir da globalização. Aliás, quando nós falamos de globalização, a globalização é um processo bem diferente de outros processos que ocorreram no passado, tá? Em que houve o início dessa integração do mundo. Por exemplo, lá no período da expansão marítima europeia, a integração, esse início da integração do mundo se deu a partir de ocupação territorial. Os povos colonizadores europeus, eles ocuparam as áreas colonizadas, exploraram esses territórios e fizeram uma integração forçada, né? Houve ocupação territorial para haver a integração. Assim como também no outro período que foi vivido dentro da fase do capitalismo financeiro monopolista, que foi o período conhecido como imperialismo, onde novamente potências europeias ocuparam dessa vez a África, a Ásia, e para fazer essa integração desses territórios, os explorando principalmente comercialmente, houve também ocupação territorial, né? Domínio físico. Na globalização não há isso. A globalização ela dispensa a ocupação territorial. Ela é um processo que se dá através da invasão de mercadorias, da invasão de valores, da invasão de marcas, tá? De modismos, né? Então é um processo diferente
É um processo de integração, mas sem ocupação territorial. Ela se dá através da ação de determinados grupos de empresas multinacionais, de bolsas de valores, de bancos, tá, que vão realizando esse processo, gente. Então aqui a gente tem também a comunicação via satélite, os aviões, que são símbolos também dessa integração. Aqui a gente tem o caso da robótica na produção, que é um grande símbolo também no processo de globalização, que acelerou a globalização e trouxe uma produção mais fina, melhor, tá? A globalização está associada a uma aceleração do tempo, tudo muda mais rapidamente hoje em dia. E os deslocamentos também se tornaram muito rápidos, o espaço mundial ficou mais integrado. Não há economia globalizada sem telecomunicações, sem computadores, sem satélites e sem transportes aéreos de massa. O novo mundo global está a desenvolver-se muito rapidamente, ultrapassando fronteiras. E de fato é isso que ocorre. Com a globalização, nós temos processos que são bem claros também, que simbolizam esse momento que nós vivemos, como por exemplo o aumento dos fluxos no mundo dos chamados capitais especulativos e produtivos. O capital especulativo é aquele capital que circula no mundo visando um lucro rápido. É o capital que circula no mundo através de bancos, de bolsas de valores, onde investidores tentam aproveitar benefícios que alguns países oferecem, como por exemplo juros altos. Um país que tem juros altos é um país bom para um investidor aplicar seus recursos financeiros, porque esse investidor ele terá lucro aplicando seus recursos financeiros nos bancos desse país que oferece juros altos, né? Ou então uma outra forma de um investidor ganhar dinheiro através do capital especulativo é comprando ações em bolsas de valores, esperando essas ações se valorizarem e as vendendo por um preço maior. Hoje o capital especulativo ele circula pelo mundo em segundos, todos os dias bilhões, trilhões de dólares circulam entre os bancos, nas bolsas de valores, isso tudo feito a partir de um celular, da tela do computador. Assim como também os capitais produtivos. O capital produtivo consiste na produção mesmo, é a abertura de uma atividade produtiva em um determinado local. É um tipo de negócio que gera lucro mais lentamente do que o capital especulativo, mas é um tipo de negócio que também cresceu no mundo. O capital especulativo ele pode causar prejuízos a um país, porque o investidor pode aplicar recursos financeiros em um país e retirar esse recurso financeiro rapidamente se esse país entrar em crise e causar um rombo a esse país. Porque quando esse capital especulativo está dentro de um país, ele está pagando impostos. Quando ele é retirado, o imposto vai embora. Já o capital produtivo é um capital mais seguro para um país. É uma empresa que é aberta, é uma rede comercial, é algum tipo de serviço, tá? É algo físico mesmo. Isso cresceu muito no mundo, especialmente a partir da ação das empresas transnacionais. Então, com a globalização, o mundo passou por esse encolhimento, gente. Hoje nós temos a impressão de que o mundo está menor, por conta dos transportes mais velozes que integram o mundo, aviões, grandes trens, caminhões, navios graneleiros, tá? Navios cargueiros. Então a gente tem a impressão de que o mundo hoje encolheu. E hoje a gente tem acesso a muitos produtos fabricados em diversos países, né? E essas figurinhas aqui, que são as empresas transnacionais, elas são as principais responsáveis por essa integração, tá, gente? São elas que produziram as tecnologias de ponta, que geraram as novas tecnologias, que possibilitaram a aceleração do processo de globalização e que possibilitaram a ampliação dos capitais produtivos no mundo. Então, hoje as empresas transnacionais elas têm um papel muito forte no mundo. Lembrando que o que é uma empresa transnacional? É uma empresa que tem um país sede e produz e vende no mundo inteiro, tá, gente? Esse tipo de empresa, a maioria dessas empresas
é de países desenvolvidos, mas há também empresas multinacionais de países subdesenvolvidos. Inclusive, cresce bastante no mundo hoje empresas transnacionais de países como a China, a Índia, que estão expandindo seus negócios pelo mundo, mas a grande maioria delas vem de países desenvolvidos e elas têm um poder muito grande no mundo, essas empresas. Além delas produzirem bastante, venderem no mercado mundial todinho, além delas empregarem um grande número de trabalhadores, elas têm muito poder econômico e político para influenciar mercados, para fazer pressão sobre governos, sempre visando atender os seus interesses. Essas empresas elas se espalharam pelo planeta, elas aplicaram uma estratégia de produção descentralizada, fragmentada. Hoje, por exemplo, as empresas transnacionais elas têm filiais em várias partes do mundo e essas empresas elas podem, por exemplo, fabricar um produto envolvendo vários países ao mesmo tempo. Como eu citei aqui o exemplo desse automóvel, que na sua fabricação utiliza vários países, né? Então isso é muito comum hoje no mundo e essas empresas elas vão em busca de vantagens. Não à toa, nos últimos anos, muitas dessas empresas passaram a produzir em países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, como essa charge aqui mostra. O que elas buscam nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos? Mão de obra barata, amplos mercados consumidores, impostos mais baixos, matérias-primas mais baratas, uma legislação ambiental mais fraca, porque em geral essas empresas elas não são santinhas não, viu? Elas empregam muito, elas produzem muito, mas elas muitas vezes também agem de maneira desleal, elas buscam lucrar mais e muitas vezes não respeitam leis ou não seguem diretrizes que determinados países estabelecem, tá? Então as empresas transnacionais elas têm um papel muito importante hoje no mundo, né? Bom, essa questão aqui dos pontos negativos da globalização eu vou trabalhar na próxima aula. Mas enfim, gente, então a globalização é esse processo de aprofundamento da integração mundial. Ela é bem perceptível no nosso dia a dia. Hoje nós temos acesso a mercadorias, a produtos de diversas partes do mundo, a valores, a modismos, nos comunicamos facilmente através das redes sociais, acessamos informações sobre qualquer coisa que nós queremos via internet, temos um mundo economicamente integrado através dos bancos, através das bolsas de valores, através de corretoras, né? Temos também empresas que produzem, fazem a propaganda e nos levam a consumir, né? Então é todo um processo de integração que vai acontecendo e muitas vezes nós nem percebemos, tá, gente? Bom, era isso. Nós ainda vamos continuar a falar sobre a globalização. Façam a atividade que eu passei para vocês, depois eu vou pedir para vocês me enviarem, tá, gente? Um grande abraço a todos e aproveitando o momento aí que nós estamos vivendo, Wakanda Forever, tá, gente? A gente se vê. Saúde, hein?